A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário, porque isso faz com que o nosso canal cresça e a palavra do Senhor seja cada vez mais espalhada por esse mundo. Amém, meu irmão, minha irmã? Aleluias, né? Glórias a Deus por tudo. Nessa noite eu convido você a meditar juntamente comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 ao 21. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Peço-te sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la conforme a tua vontade. Peço-te também perdão pelos meus pecados, minhas falhas, Pai, e que nessa hora não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, com essa palavra grandiosa, vinda de Deus, né, por meio do apóstolo Paulo, onde vem falando sobre a questão de nós termos um amor não fingido, né, que a gente não seja fingido para com ninguém, irmãos, né, e que aborreçamos o mal e nos apeguemos ao bem. Glórias a Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, quer dizer, com amor de irmão, com amor entre irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né, irmãos? Então, a palavra do Senhor, ela sempre nos ensina, né, e nos adverte quanto ao amor, né, que estamos tendo uns pelos outros. Né? O Senhor deixou, né, Senhor Jesus disse ali, olha, resumindo, né, os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, né? E agora, glória a Deus, né, temos também essa palavra vinda aqui na carta de Paulo aos Romanos, né, onde ele vem falando novamente sobre a questão do amor ao próximo, do amor fraternal, desse amor que nós temos que ter uns pelos outros. É mandamento, irmãos. Não é a gente escolher amar um ou outro, é a gente colocar, né, dentro do nosso coração, aleluias, né, esse amor, né, para que a gente possa entregar, né, ao outro, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Ao invés de nós queremos honra para nós, a gente preferir dar essa honra para o outro, para o nosso próximo. Não sejais vagarosos no cuidado,
sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Aleluias, né? Então, a gente tem que, não pode ficar, né, ali, olha, sendo vagaroso em tomar esse cuidado na nossa vida de amar ao próximo, mas a gente precisa ser rápido nisso, né? E ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Glórias a Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, quantas orientações, né, o apóstolo Paulo endereçou ali àquela igreja ali, né, endereçou aos romanos. Então, meus irmãos, e essas mesmas orientações, né, ela vem para nós nessa noite, né? A gente não ter um amor fingido, a nós nos apegarmos ao bem ao invés de nos apegarmos ao mal, a nós amarmos o nosso próximo, né, preferindo eles do que nós, não sermos vagarosos no cuidado, né, com a obra de Deus, mas servir ao Senhor, né, fervorosamente, a nos alegrar na esperança, glória a Deus, sendo pacientes na tribulação. A gente sabe, né, pela palavra de Deus, aqui mesmo em Romanos, no capítulo 5, fala, né, que a tribulação, ela produz, né, a paciência. Então, irmãos, vamos ser pacientes na tribulação, porque vai chegar o dia da vitória. Aleluias, né? A gente colocando a nossa fé em ação, confiando no Senhor, a vitória vai chegar, mas a gente precisa o quê? Ter paciência. Perseverar e o quê? Em oração, né? Sempre orando, orai sem cessar, né? Então é uma outra orientação de Deus para nós nessa noite. Comunicai com os santos nas suas necessidades, né? Tem pessoas que reclamam, eu estou passando por isso e ninguém se preocupa comigo. Quantas vezes eu já ouvi isso, né, irmãos? Mas será que essa pessoa se comunicou, né? Quando fala comunicai com os santos, não é aquele santo, né, de imagem de escultura, mas são os separados de Deus, os irmãos. Será que essa pessoa tem se comunicado com os irmãos, as suas necessidades? Né? E aqui diz: segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, né? Então, quer dizer, tem outras passagens bíblicas, né, que Jesus disse, né, para a gente orar, né, por aqueles que nos perseguem. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor quer para a nossa vida, é nos alegrar, né, com aqueles que se alegram. Aqui Paulo também cita, né, parte do sermão de Jesus, né, onde Jesus fala, né, para a gente chorar com aqueles que choram, nos alegrar com aqueles que se alegram. Então, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É tão triste quando a gente vê alguém, né, que está com sentimento de inveja, né, em relação àquele que está alegre, aquele que recebeu uma bênção. Né, irmãos? A gente tem que ficar feliz com o irmão, né, que está ali recebendo a bênção dele, porque é uma palavra, né? Aliás, né, é o mandamento do Senhor, né, que nós amemos o nosso próximo. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Né? Então, olha, temos que entregar tudo a Deus, né, em oração, e é o Senhor que na hora certa vai ser justo para conosco, né? Vai fazer justiça em nosso nome. Então, não cabe a nós, né, querer vingança, querer se vingar de algo que alguém nos fez. Ao contrário, devemos orar, devemos pagar mal com o bem e não com o mal. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glórias a Deus, meus irmãos. Quantas coisas, né, essa palavra, esses versículos traz para nós como ensinamento, né? Então, que você possa meditar neles, né, com mais calma,
né, e tirar, né, de cada versículo desse um ensinamento para a sua vida. Aleluias, assim como eu estou tirando para a minha. Então, nessa noite, né, o Senhor vem trazendo para nós, aleluias, né, essa palavra de advertência, essa palavra de ensinamento, né, porque muitas vezes a gente só quer ouvir uma palavra, né, de vitória, que a vitória que a gente vai receber a vitória que a gente está precisando. Irmãos, glória a Deus, porque nós estamos recebendo aqui nesse momento uma palavra de vitória, porque quando a gente obedece a palavra de Deus, aleluias, né? O Senhor então, irmãos, olha para nós com um olhar, né? Aleluias, de amor maior ainda do que aquele que ele já tem por cada um de nós, né? Quando a gente é um servo obediente, o Senhor com certeza, irmãos, cuida de cada coisa da nossa vida, né? Então vamos obedecer a palavra do Senhor, né? Para que nós possamos ser atendidos também em cada petição nossa, em nome de Jesus, né? Se a minha palavra estiver em vós, né? Não, se você estiver em minha palavra e a minha palavra estiver em vós, mais ou menos assim, porque me falha a memória nesse momento, né? Então pedireis tudo o que quiseres, né? Jesus disse, né? Então, meus irmãos, e vos será feito. Aleluias. Então, olha, se a gente estiver aqui em Deus, né, e a palavra dele estiver em nós, a gente pode pedir tudo e a gente vai receber. Então, se a gente obedecer tudo isso que a gente acabou de meditar aqui agora, aleluias, os nossos pedidos também serão atendidos pelo nosso Senhor. Confia nisso, meus irmãos, e obedeça a palavra do Senhor. Amém? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glórias a Deus, porque você estará o quê? Agradando ao nosso Senhor. Aleluias, né? E ele irá então atender o seu pedido em nome de Jesus. Glórias a Deus por tudo. Nessa hora eu convido você a estar fazendo juntamente comigo a oração da fé. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui nesse momento para agradecer ao Senhor pela tua palavra, Pai, onde nós aprendemos tantas coisas, Pai, em tão poucos versículos. O Senhor falou conosco sobre, Pai, o dever de nós amarmos o nosso próximo, de nós preferir a eles do que a nós em honra. O Senhor falou conosco para sermos pacientes na tribulação, para a gente perseverar na oração. O Senhor falou conosco, Pai, para a gente se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, não nos deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, que nós sejamos cumpridores da palavra do Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa as nossas fraquezas, nossos pecados, Pai, que muitas vezes tem, meu Deus, feito com que a gente não cumpra, Pai, parte da sua palavra, mas que nessa noite, Pai, após recebermos, meu Deus, esses ensinamentos, que nós sejamos cumpridores de cada um, Pai, pela misericórdia do Senhor e graça. Senhor, entregamos em tuas mãos também as nossas necessidades nesse momento. Que o Senhor contemple a necessidade de cada um que está aí do outro lado, Pai, orando nessa hora, Pai. Que o Senhor visite cada um com o teu poder, com a tua graça, com o teu amor, Senhor, atendendo o clamor do teu povo, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por esse canal que tem sido, meu Deus, uma forma, Pai, da gente evangelizar, de nós levarmos a palavra do Senhor. Continue me dando saúde física, saúde espiritual, Pai, fé, para que eu possa continuar essa obra, Pai, que o Senhor me designou. Senhor, prospere esse canal pela misericórdia do Senhor, meu Pai. Senhor, abençoe, meu Deus, aqueles que se encontram também nos hospitais, aqueles que se encontram enfermos em casa, Pai, que o Senhor possa olhar para a necessidade de cada um, trazendo cura física, cura espiritual, Senhor. Visita aqueles que se encontram nos orfanatos, Pai, nos asilos, nas ruas, Pai, ó Deus, nas clínicas de recuperação, nos presídios, Senhor, meu Deus, que o Senhor traga libertação, não só libertação, meu Deus, física, mas libertação espiritual, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, entregamos todos em tuas mãos, entregamos também a nossa vida, a nossa família, e eu lhe peço, Pai, que tenhamos uma noite de paz, uma noite guardada pelo Senhor. Pai, livra-nos, Senhor, do mal, guarda a nossa vida, a nossa família, pela misericórdia e graça do Senhor.
Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.